Salve pessoal, tudo beleza por aí? Cara, se você não tá tendo uns bons dias na sua vida, pense como é que estão os afegãos hoje, depois dessa enorme sacanagem que o governo americano fez com eles. Ajudei a melhorar seu astral? Espero que sim. Vou ser franco, a gente tá meio dividido em fazer esse episódio ontem. Aliás, até a gente ficou em dúvida se fazer o episódio hoje, porque tá muito recente as coisas. A gente não é hard news, a gente não tá aqui pra contar novidade, assim. Nossa, furos, não é o perfil do Saindo da Bolha. As coisas estão basicamente em andamento por lá. Mas tudo bem, vamos embora. Tá tudo muito quente e a gente definiu então que faria esse programa de hoje. Qualquer coisa a gente faz um mix aí no futuro, trazendo mais informação ou alguma coisa mais definitiva em um novo episódio. Vamos lá! Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Saigon 2.0. Para quem é mais novo, digamos que tinha uns 10 anos, mais ou menos em 11 de setembro, ou seja, nasceu em 91, por exemplo, e tem uns 30 anos hoje, mas acho que essa é a conta. Eu sinceramente acredito que esse aí é um daqueles momentos históricos que talvez estejam presenciando aí, talvez pela primeira vez na vida, uma coisa tão pesada nesse sentido. Eu posso falar no meu caso, por exemplo, que eu passei por 4 coisas que eu considero significativas, que seria a própria invasão do Afeganistão, que eu conto lá no episódio 58, que eu fiquei com medo de acabar o mundo. A queda do muro de Berlim, em 89, estava na faculdade. Guerra do Golfo, em 91, né, que é a libertação lá do Kuwait. E, obviamente, 11 de setembro de 2001. Então essas são as 4 situações que tinham me marcado até hoje, essa aqui entra certamente para a quinta na minha vida. A saída dos americanos tinha tudo para ser uma coisa meio pastel até, sabe? Como os americanos falam, meio vanilla. Mas, né, obviamente, se tudo tivesse sido pelo menos relativamente bem feito, né? Mas não, meus caros, senta lá que vem montanha-russa pela frente. Antes da gente esticar um pouco mais, vamos lá fazer o nosso jabacito hermoso. Para quem ainda não fez, ou para quem está conhecendo a gente agora, bem-vindo. A gente pede para passar lá no site www.saindodabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, e no YouTube. Aperta lá o botão. Oh, meu Deus, toda vez eu falo errado. Aperta lá o sino. Como é que é? Sininho. Quero seguir, sei lá como é que chama os botões lá que tem aquele troço. Acompanha a gente, porque basicamente eles somem com os nossos episódios lá também, assim como forte. Nossa, a gente tá muito forte no Facebook. Tem postagem lá nossa no Facebook que tá abaixo da média, em torno de 4 a 6 vezes. Estão escondendo fortíssimo mesmo. Vamos em frente. A gente pede então para fazer o share do episódio, se vocês gostarem, evidentemente, fazer o tal do boca a boca sarado, que é o que? Contar que vocês estão acompanhando esse podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta muito o politicamente correto, tá? Finalmente a gente passa também nosso endereço Telegram, anote aí, bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Lembrando que agora a gente também tá lá no Getter, tá bom? É isso aí, resfriado ou não, vida que segue. Contextualizando. A grande vantagem desse episódio é que a gente já passou pela maior parte do contexto histórico, vamos dizer assim, dessa questão do Afeganistão, lá no episódio recente, o episódio 58. Quem não ouviu, vale a pena. De repente até vale a pena dar um pause aqui, volta lá no 58, depois ouve esse. Quem sabe, vamos ver. Mas enfim, se a gente for puxar o contexto para uma data mais recente, como a gente já fez, a gente pode pegar o princípio das negociações do Trump com o Talibã. Até porque é aqui que muito democrata e, com certeza, muito jornalista cabeça de bagre vai tentar se apegar para tentar salvar a pátria dos democratas, salvar a pátria da administração Biden, para culpar, o Trump. O Trump é culpado. Vamos lembrar que as negociações do Trump estabeleciam 2 itens fundamentais.
o Talibã não atacaria tropas americanas, e 2, o Talibã teria que negociar com o governo oficial sua participação no governo, como que eles iam ver essas coisas, como é que eles conviveriam juntos, né? Caso contrário, Trump tinha deixado bem claro que se isso não acontecesse, eles iam sofrer lá, sei lá, a força do trovão, eles vão uma coisa meio assim, do tipo, se quebrar o acordo, volto com tudo. Acontece, como a gente já falou, que o Talibã esperou o Trump cair e meteu o pé no acelerador, passou a ocupar cada vez mais espaço dentro do Afeganistão, né? E pior, com o adiamento, com as incertezas da política externa do Biden e a certeza, num certo sentido, de ficar reforçando que ele ia sair de qualquer jeito, o Talibã foi ganhando tempo para se armar e preparar essa ofensiva final, tão logo os americanos saíssem. Para o Biden, a resposta seria muito simples. Gente, seguinte, Talibã, você não está cumprindo o acordo, olha aí, vocês estão me pressionando a pular fora do país. Não, então chega, para tudo, vou voltar. Certo? Podia. Talvez não fosse a resposta mais popular do mundo, talvez não fosse politicamente popular, mas certamente ela, por exemplo, agradaria aos coleguinhas financiadores aí do Biden, da indústria de armamentos. Mas o que acontece é que o Talibã certamente viu que os Estados Unidos iam sair de qualquer forma, bem ou mal. Então deram uma banana para couro e foram para cima, tá? Valeu o risco. Pois é, ficaram com imagem de forte e acabaram literalmente aí amassando o paralama da credibilidade da política externa americana. Portanto, quando aquele seu amiguinho fala, mas é culpa do Trump que assinou o acordo, é só lembrar que os acordos servem para ser respeitados, né? E que o Talibã não respeitou. Logo, a qualquer momento, a administração Biden poderia parar tudo e ter uma justificativa real, ou jurídica, moral, pode chamar o que quiser, mas poderia. Eu tenho certeza que o Trump pararia. Muito bem, quando caiu a ficha geral, inclusive a nossa aqui no Saindo da Bolha, a coisa já estava perdidaça. Já estava perdida totalmente. Vamos lá. Contamos ali no nosso episódio anterior sobre a super total incompetência na transferência, por exemplo, da base aérea de Bagram, né, que acabou indo de bandeja para o Talibã. Então, assim, já estava tudo muito melado. Deixa eu ser bem franco com vocês, como a gente foi também no outro episódio. Não tinha como dar certo, certo? Nunca teve como dar certo. O problema, aliás, os problemas são dois, né? Um é que, sim, não se segura um país na coleira por muito tempo, né? Ainda mais um país como o Afeganistão. Ainda mais um país... como é que eu posso dizer assim, em que o invasor é tão, mas tão absolutamente diferente do invadido. Religião diferente, costume diferente, língua diferente, aparência diferente, tudo diferente, uma coisa da outra. Não tinha nada parecido, tá? O invasor, você tá andando na rua, você olha, você vê a cara do invasor a qualquer momento. Não é como se fosse a Argentina invadindo o Uruguai. Isso tem um peso pra lá de grande, tá, gente? O segundo ponto, na visão de quem vê de fora, é que o nosso caso são como é que eu posso dizer, as informações que a gente recebia, tá? Nós, o povão, nós bunda de fora, eram poucas as informações que a gente tinha sobre o Afeganistão. Tinha uma invasão lá, os Estados Unidos estavam lá dentro, e a quantidade, além de pouca, era de baixa qualidade, vamos chamar assim, muita informação falsa, literalmente falsa. Quer ver um ponto, por exemplo, desde 2019, pelo menos o caminho entre o aeroporto de Cabul e a embaixada americana era feito só de helicóptero pelas autoridades. Por quê? Porque não havia segurança suficiente nos 2 quilômetros. Atenção, vou repetir. 2 quilômetros entre os dois pontos, que fica basicamente em linha reta, um em relação ao outro, tá? Então imagina o seguinte, se você não tem segurança, você não pode andar de carro 2 quilômetros entre dois pontos na capital do país, que era a cidade mais segura do país, que controle você tem do país? Não tem absolutamente nenhum, zero controle. Se você for considerar, por exemplo, que o Afeganistão é, sei lá, 20% maior que Minas Gerais, tá? Essa seria mais ou menos a proporção. Minas Gerais é o nosso quarto maior estado. Pega 2 quilômetros tendo dificuldade de fazer uma administração de segurança, você imagina o resto do país como é que tá, tá? Então falar que existe um controle americano sobre o Talibã é brincadeira.
sobre o Afeganistão. Pior, diferenças entre lideranças militares americanas apontavam aí dúvidas entre esconder essa situação periclitante, desculpe, foi a primeira palavra que veio na cabeça, e abrir o bico, tá? A guerra estava ganha, vamos dizer de uma maneira geral, mas a meta estava perdida. Eles não tinham como... não tinha nada que fosse feito além do que eles estavam fazendo, ficar lá sentado esperando um momento X. Restava então só manter a aparência, porque o controle de fato eles nunca tinham. Muitos daqueles que defendem a permanência dos Estados Unidos no Afeganistão e que a saída de lá, dizendo que a saída de lá foi um erro grosseiro em termos geopolíticos, dizem que o custo de manutenção daquilo lá já estava mais ou menos equilibrado, não era tão caro assim ficar. Não é verdade, tá? Transportava-se tudo por helicóptero, por exemplo, de combustível até hambúrguer, refrigerante para soldado, porque não tinham linhas diretas seguras. Certamente era um custo menor, obviamente, que o momento que eles estavam invadindo, tomando posse das principais cidades, aquela coisa toda, o momento de ocupação. Mas até aí é uma comparação inválida. Hoje era um custo menor, porém altíssimo para se manter a invasão do jeito que estava. Além do mais, manter Cabul e algumas cidades principais nunca foi suficiente para fazer o Talibã desaparecer, certo? E com o Talibã presente e cada vez mais forte, na hora que se chutasse o calço da mesa, por exemplo, é óbvio que ia tudo para o chão. Mas, pera lá, uma coisa é sair e a outra é dissolver. O final da operação, na minha visão, conseguiu ser ainda pior que o Vietnã, tá? Porque no Vietnã, lá a guerra estava comendo soltíssima, tá? O pau estava fechando, estava em plena atividade. No caso do Afeganistão, enquanto os Estados Unidos quisessem, eles poderiam não ser incomodados, eles poderiam segurar Cabul por muito tempo, se quisesse, tá? As principais cidades, talvez até. Mas não era o caso do Vietnã. Vietnã estavam sendo invadidos, eles foram expulsos por uma questão de sobrevivência. E lá, gente, eles simplesmente, desculpe, abriram as pernas, perdão a expressão. Veja, certamente os americanos não foram chutados pelos inimigos no Afeganistão. Eles foram chutados pela incompetência deles. Aliados de mentira. Mas então, por que desmanchou? De repente. Bom, além de ser menos aspas, de repente, do que se possa parecer, o governo americano sempre contou com aliados locais péssimos, tá? Basicamente, o governo afegão, lá, que a turma era da Aliança do Norte, né, quando eles ganharam do Talibã, era uma máquina de corrupção que vivia de dinheiro americano, é isso. Os serviços locais de segurança contratados estavam faturando menos? Tudo bem. Manda matar aí uns soldados americanos, matar uns prestadores de serviço, que os americanos mandam mais dinheiro pra gente, pra maior proteção, tá? É assim. Vai contratar um serviço novo? Pois bem, então pague uma obscenidade, porque se não for a gente, vocês vão contratar quem? Alguém do Talibã? Vocês não confiam, né? Então, manda dinheiro aí pra gente. Enfim, os americanos tinham duas opções: ficar lá sem aliado nenhum, ou ter um aliado extremamente corrupto, e foi o que aconteceu. Ontem o Biden fez um discurso dizendo que o governo e o exército afegão desistiram de lutar. Ele não mentiu não, tá? A grana ia acabar, então que se lasque o Afeganistão. Eles estavam saindo, certo? Então não valia mais a pena para os caras. Vou catar o que eu levantei aqui de grana nos últimos 20 anos e vou lá pro Tajiquistão viver longe desses malucos, né? Mas legal. Serve para presidente, serve para nova elite, aspas, do Afeganistão, serve para parte da cúpula do exército. Nas vésperas aí da ocupação final, a gente viu vídeos de colunas de blindados se mandando, puxando o carro para dentro do território iraniano. Bacana, né? Armamento novinho, bacaninha, não obrigatoriamente novinho, mas bacaninha americano, indo para o Irã para ser usado ou desmontado para ser estudado, seja lá. Você pode falar, mas se eu sair da bolha, no lugar deles você também não ia puxar o carro. Sim, provavelmente eu ia puxar o carro. Certamente esses caras que estavam aí faziam parte do exército, boa parte deles, sabiam que a coisa já ia desmilinguir a qualquer momento e resolveram puxar o carro e ir embora. O que a gente não sabe, o que a gente nunca vai saber, é o que dentro dessa estrutura corrupta, se comandantes locais não estavam lá já, por exemplo, vendendo equipamento para o Talibã faz tempo. Não dá para saber.
para o Irã, para o Paquistão. Cara, é uma possibilidade extremamente real, porque não tem comparação se você imaginar com o exército tradicional, sei lá, fazer uma comparação com o exército brasileiro, se os oficiais brasileiros venderiam os seus equipamentos para os inimigos, claro que não. Estou falando que lá a situação era caótica e os caras sabiam que a qualquer momento aquilo ia acabar, certo? Era caos, basicamente. A própria entrega lá da base aérea de Bagram vai saber se daquele delay lá que houve entre a desocupação americana e a entrada do governo oficial, que nisso sumiram os equipamentos, roubaram todos os equipamentos, a guerrilha levou tudo. Vai saber se isso foi sem querer mesmo, vai saber se isso foi incompetência mesmo. Aquilo lá já era um caos total, então eu não duvido nada. O fato é que tanto o exército americano surrupiou informações do governo americano, da administração, como o governo americano também surrupiou informação do cidadão americano. Claro que a administração já sabia que estava tudo indo para o vinagre. Claro, quando o vinagre é ótimo. Quando o Biden falou que era totalmente improvável a queda do governo, porque eles tinham lá um exército com mais de 300 mil soldados totalmente treinados, com armamentos de ponta, força aérea, ao contrário do Talibã, é certeza que naquele momento ele já sabia que a coisa estava preta. E como é que eu sei disso? Porque a gente aqui no Saindo da Bolha e vocês também já estavam sabendo. Horas. Quando o serviço de inteligência americano anunciou que talvez o Afeganistão caísse antes do esperado, e eu digo a data, foi 11 de agosto, a gente já tinha postado lá no Twitter que isso era uma brincadeira de mau gosto, né? Porque se eles não estavam sabendo só dia 11, a gente já estava sabendo desde antes. Por quê? Porque a gente tinha conversado antes, tinha informação sobrando no mercado de informação por aí afora nesse sentido. Então né, gente? Mentiram descaradamente para o público local, já sabendo que a coisa ia de mal a pior. O Biden, na sua coletiva ontem, disse que o governo afegão abdicou, vamos dizer assim, que eles não tinham culpa disso, que os Estados Unidos não tinham culpa. Como é que eles sabiam? Olha, senhores, o serviço de inteligência americano, que basicamente mandava no país, não desconfiava de nada. Por favor, né? Segundo o Biden, ainda a retirada não começou antes, porque o governo afegão pediu para não acontecer, para não haver a percepção de que a coisa estava no fim. Mas ela estava no fim. Ela estava no fim em termos práticos e ela estava no fim em termos teóricos. A data era 11 de setembro. Então, eles aceitaram isso, mesmo sabendo que adiando mais ia virar esse caos. De novo, vou ter que acreditar que tudo aconteceu sem que o serviço de inteligência americano soubesse e que o presidente do país que eles ocupavam saiu correndo e que foi tudo um susto para eles. Olha, se for verdade, gente, o que não acredito, então fecha todo o serviço de inteligência americano, porque eles são muito incompetentes, de verdade. A boa e velha hipocrisia. Um ataque de tosse, uma suada no nariz, um gole d'água, vamos ver se a voz melhora um pouco. Gente, é o seguinte, apesar de talvez não agregar muito em termos de informações para você, por isso eu peço até desculpa antecipadamente, eu vou ter que roubar uns minutos da vida de vocês para reclamar, basicamente. A pergunta é, o que é que está acontecendo com o mundo hoje, hein? Será que não tem mais limite ético para nada? Por um lado, diferentes instituições como a ONU, o governo americano, o governo canadense pedindo por um Talibã mais moderno, inclusivo. Gente, o que é isso? É o Talibã, não é o PTB, né? Não tem adaptação de pauta política. É um grupo religioso fundamentalista. As pessoas estão fugindo do país de qualquer forma. Tem nego tentando fugir do país pendurado em trem de pouso de avião, né? De avião de carga. Tá caindo do ar ali. Porque é o Talibã. E o Talibã vai sim, aliás, já começou a matar, decapitar, estuprar, escravizar a mulher. Os donos de salão de cabeleireiro estão lá correndo, pintando as carinhas de mulher que tem nas lojas, porque não pode, porque é pecado, certo? Não pode ter foto feminina. As mulheres já cobriram suas cabeças, as moças já foram avisadas que não devem voltar às universidades. Que diabo é isso de inclusivo que esses caras estão falando? Não existe Talibã inclusivo, não existe Talibã aprimorado, não existe pressão internacional, como sugeriu o Biden, em favor de mulheres e crianças. Essa turma se ferrou para sempre, ou enquanto eles morarem lá, ou enquanto durar o Talibã. É simples assim. Não existe discurso político ou diplomacia que resolva esse tipo de coisa.
O Biden diz que usar as ferramentas econômicas à disposição para isso é piada. Os caras querem o poder por questão religiosa. Quando o Afeganistão ainda era um buraco esquecido no Ocidente, eles não estavam nem aí se iam conseguir alinhamento com o Ocidente, programas com o Ocidente, eles estão nem aí. Para piorar, né? Agora eles têm juras de amor com a China, que pode armar os caras. Aliás, já vinha armando nas costas, então, na frente dos Estados Unidos, para dar mais poder para os caras em troca de projetos econômicos. Pronto, já tem os projetos econômicos, se é o caso. O grupo, o Talibã já avisou, uigures maiés, estão nem aí para os caras, para os primos muçulmanos deles. Não estão aí, eles estão amarrados aí com a China de boa. Eles não precisam do Ocidente para mais nada. Aliás, agora menos ainda porque estão armados até os dentes pelos próprios americanos que deixaram um exército prontinho para eles, que seria teoricamente o exército afegão, mas agora está deles, né? O exército afegão, que foi criado para combater o Talibã, agora é do Talibã, inteirinho. Os caras estão dando risada, tem até força aérea agora. O Biden, no dia que fez um discurso lá, garantindo que ia dar tudo certo, etc. e tal, falou que não, o exército afegão tem aeronáutica, o Talibã não tem. Pois, agora tem. Quanta hipocrisia, gente. Aí você vê de feminista saudando o fim do imperialismo e se lascando para as mulheres que vão ser escravizadas. Você vê de tudo. Coloque esse dado, essa história, essa historinha numa caixinha, vamos dizer assim, de entretenimento, tá? Por favor. Não como fato que eu possa comprovar. Tem um perfil de uma moça teoricamente afegã que diz que certas famílias estão dando frasco de venenos para as filhas, caso elas sejam capturadas pelo Talibã. Eles preferem morrer. Não duvido, tá? Eu não duvido, eu não sei se é verdade, mas eu não duvido. Se o cara vai fazer cowboy em trem de pouso de Globemaster, tudo, gente, tudo é possível quando o pânico bate. Deixa eu mencionar um ponto aqui e por favor, não me entendam mal. Toda vez que a gente errar, vocês têm todo o direito de cair pau em cima da gente. Mas ontem a gente publicou uma imagem de um avião cheio de pessoas fugindo. Eu lembrei por causa que eu falei do Globemaster agora. E a gente recebeu um toque de um vídeo nosso. A gente até agradece antecipadamente aí. Porque a foto estava sendo dita que era falsa. Que a foto era de uma outra ocasião. A gente agradece mesmo, honestamente. Mas daí eu vejo essa mesma informação na Globo News, dizendo que aquela foto era falsa, era fake, que não era desse momento, dessa retirada. Eu pergunto para vocês, isso é notícia? Com tudo acontecendo, com os caras despencando de roda de avião, com os caras sendo massacrados já na rua, isso é notícia? Que tá circulando uma foto que talvez seja falsa, porque não é de hoje, é da época das Filipinas, sei lá de quando. Então, entende que a argumentação da imprensa, e por estar nesse capítulo aqui da hipocrisia, a argumentação da imprensa é: olha, estão passando fake news sobre o Afeganistão. Sabe como é que é? Porque aí sobra mais espaço para a imprensa tradicional falar, né, bobagem, como falou a jornalista da CNN americana, por exemplo, falando que eles estavam desejando, cantando lá Morte América, mas de um jeito carinhoso, tá? Tá, exagerei. Ela falou que estavam cantando Morte América, mas que tinha uma situação ali amigável entre eles, tá? É isso, Morte América amigável. Ou outra anta aqui na CNN no Brasil dizendo que os caras que estavam lá agrupados, dando entrevista para a própria imprensa, né, que eles estavam lá fazendo perguntas, o pessoal fugindo ali no meio da rua, aquela coisa toda, reclamar que o cara estava sem máscara, ou comentar pelo menos que o cara estava sem máscara. Meu Deus, que situação perigosa para ele, não é? Não é um perigo, o perigo não é o Talibã, o perigo é ele pegar a Covid, sei lá, daqui a uns dias. Não, ele vai morrer daqui a pouco, ele está preocupado em viver hoje, mas a mulher não tem essa acessibilidade. Os caras vivem numa bolha, literalmente. Graças a Deus a gente escolheu o nome saindo da bolha para falar de jornalismo. Enfim, se isso não é hipocrisia, que resolveu literalmente, tá? Literalmente tomar conta da sociedade, de verdade, gente, eu não sei mais o que é. Para de falar, seu saindo da bolha. Pois é muita coisa. Deixa eu finalizar o programa aqui colocando um chapeuzinho de alumínio. Em termos de perspectivas futuras, a gente já falou de China, Índia, Paquistão, Rússia no outro episódio, lá no 58. Eu não vou falar de aspecto local aqui, queria me focar mais nos Estados Unidos. E
o ponto principal é o seguinte: tem alguma coisa errada aí, gente, sério. Desculpa levantar esse tipo de bola que você não consegue cortar. Pensa o seguinte: ainda existem muitos cidadãos americanos, canadenses, britânicos por lá, tá? A turma da embaixada picou a mula, saiu todo mundo, o exército saindo fora, tá cheio de gente ainda, tá cheio de cidadão desses países ainda lá. Então pensa numa situação em que o exército americano sai correndo, o corpo diplomático sai correndo e deixa esse povão para trás. A embaixada americana lá em Cabul teve uma ampliação aí faz alguns anos que custou para os pagadores de impostos americanos, por necessidade de segurança e afins, segundo eles, 800 milhões de dólares. Vou falar diferente só para encher o saco. 0,8 bilhão de dólares foi a ampliação da embaixada americana em Cabul. Um absurdo. Colocaram 700 leitos extra lá, etc e tal. Quando acabou, eles falaram, acho que está na hora da gente começar a diminuir. Pois é. Eu não sei se vocês viram cenas dos afegãos entupindo a embaixada lá, pedindo o visto para sair do país, os tais dos SIVs, que é Special Immigrant Visa. Já tinham 2 mil sido despachados e o Congresso liberou mais 8 mil. São afegãos aí que trabalharam junto com o governo americano durante esses anos, e as suas famílias, que estão fritos basicamente porque estavam agora vão estar do lado errado da história, né? Boa parte dessa turma agora está rezando de pé junto pela liberação desses vistos saírem antes que o Talibã chegue neles. Por isso que fazer tudo em cima da hora não é legal. Diz o Talibã que está oferecendo anistia para esse pessoal. Mas claro, eles não acreditam, nem eu. Mas eu dizia que tem uma peça solta, ou algumas peças soltas nesse tabuleiro aí que a gente ainda não conseguiu localizar. E eles têm que responder algumas questões aí para que as coisas fluam em termos de informação com mais facilidade, não fique tão estranho. Enquanto eles não responderem ou não mostrarem como se encaixam essas peças soltas, a história significa que ela não está completa. Por exemplo, por que o governo americano deixou a coisa chegar a esse ponto? Eu não consigo acreditar em incompetência completa nesse nível. De verdade, eu não acredito mesmo. Quando a situação começou a se deteriorar, ainda esse ano, lá para trás, por que nenhuma medida foi tomada? É evidente o custo político para a administração atual de ser responsável por esse Saigon 2.0. Até porque a imprensa não está sendo gentil também com a administração, tá? E olha que a imprensa americana só trabalha com os democratas aí na base de bola macia, né? Softball o tempo todo fazendo pergunta sobre raça de cachorro, sabor de sorvete. É assim que eles pegam no pé dos democratas, tá? Mas não perguntam, por exemplo, de inflação, de crise migratória. Ainda assim, a imprensa americana está batendo nos caras. O máximo que eles estão tentando fazer é minimizar, tá? Minimizar, assim, o Talibã. É verdade, né? Não, eles não são tão terríveis assim. Talvez eles tenham melhorado nesses últimos 20 anos, né? A analista ontem na Globo News, por exemplo, estava tentando adivinhar se o Talibã havia se modernizado, né? É uma tristeza. Mas as imagens que o Biden prometeu que não iriam acontecer, dos helicópteros saindo do telhado aí da embaixada, o tal do Saigon 2.0, são fortes demais para não abalar o orgulho dos caras, digo, dos americanos. Será que foi só uma decisão administrativa de seguir o plano em frente, ainda que o plano fosse uma porcaria? Vai lembrar de verdade que a data marcada para terminar a desocupação da embaixada era 11 de setembro. Os democratas queriam fazer uma festinha aí. Começou em 11 de setembro lá com Bush, com os republicanos, terminou em 11 de setembro com os democratas. Não deu. Não conseguiram chegar lá, não rolou. Será que dessa vez o Pentágono deu uma banana para o Biden porque ele foi em frente e decidiram aí por um processo de desgaste proposital em cima dele? Quem sabe? Gente, por enquanto, dizer que se sabe exatamente o que está por trás de tudo o que aconteceu, se alguém te falar isso, é mentira. O cara está mentindo descaradamente para vocês. Tem podreira aí, pode apostar. Quem sabe a gente esfrega a nossa bola de cristal mais pra frente aí e chega a algumas respostas que eu tenho certeza que, assim como nós, vocês também estão curiosos para saber. Uma coisa pode apostar: os efeitos colaterais disso não vão ser poucos. Internamente já se começou a falar de novo em artigo 25 para o Biden, ou seja, basicamente que ele não tem condições físicas e psicológicas de se manter como presidente. E se isso vier a acontecer, certamente essa história vai vir à tona.
E externamente, a China já deixou bem claro que a fraqueza americana pode apontar para um período mais crítico para Taiwan. Olhado de vocês, Taiwan, é fracote, hein? Acho que eu já posso indo, certo? Quem que vai acreditar na força americana enquanto Biden estiver lá? E se não ele, a Kamala? Grandes coisas. Nos bastidores, lá dentro, na política americana, os dois grupos estão em luta fechada. A Kamala, que é uma safada, agora diz que não tem nada a ver com isso, que ela está aí preocupada mais acompanhando o Haiti. Exato. Mas no passado, quando politicamente isso era favorável, ela deixava a equipe dela vazar para a imprensa que ela tinha sido a grande força no processo de decisão de sair do Afeganistão. Agora não quer mais. Enfim, essa história pode ser um capítulo da luta entre as duas partes. Biden e Kamala, um tentando desgastar o outro? Pode um monte de coisa. E uma hora, gente, a gente vai saber. Vai por mim. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Peço desculpa a minha voz que foi pro vinagre no meio do episódio. Então vamos lá, vou fazer um jabacito muito rápido. Entre lá no site, por favor, www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, acompanha a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Nossa, acompanha a gente no YouTube. Vou pular direto, vou passar o endereço nosso do Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. Acabou a voz, meninos. Força para todo mundo. Grande semana para todos. Fiquem todos, por favor, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.